Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 22 de maio de 2016 e tem que fazer uma rápida atualização do meu cenário geral que eu fiz nesse final de semana, no início do final de semana. Eu gravei na sexta-feira, quando eu estava postando já houve alguma modificação, que é a questão da Secretaria da Cultura, que era para ser secretaria, que não ia ser mais ministério. E diante da grande pressão eu comentei, isso ajudou a derrubar Collor, inclusive, né? Então, diante do risco, e era um risco real, né, e da rejeição que poderia acontecer, só que o cenário é diferente, a situação é diferente. Nós temos hoje 70% de rejeição ao governo Lula e Dilma, né? Então a rejeição foi colocada inclusive no Congresso Nacional, que gerou o apoio a Temer nas duas casas, na Câmara e no Senado, e derrubou Dilma Rousseff. Então, ceder a pressão de uma meia dúzia de artistas, tá, que foi em várias cidades, tá, que foram várias pressões, tá, que eles são formadores de opinião, isso tudo. Mas se vocês perceberem o fato de como as pessoas estavam reagindo a esses artistas, as pessoas não estavam dando apoio a esses artistas. Mesmo assim, sob pressão de Renan Calheiros, Michel Temer cedeu, né? E talvez alguns marqueteiros, alguma coisa assim, por medo da questão exatamente do que o efeito Collor, né? Porque esse efeito sozinho não causa nada, mas ele acumulando com outras situações que talvez a gente não saiba, pode sim reverter uma situação negativa, né? E Michel Temer optou por trazer de volta o Ministério da Cultura, que, se continuar aparelhado ideologicamente, vai prejudicar demais o governo dele. Então foi uma derrota do Michel Temer, foi a primeira derrota do Michel Temer, ele no poder, fazendo caras e bocas nas redes sociais. E realmente tem que fazer mesmo, porque a situação para ele piorou consideravelmente. Ele começa segunda-feira já com uma derrota, né? Digamos que Eduardo Cunha não volte tão cedo para a Câmara dos Deputados, ele vai ficar travado nas pautas. A imagem dele de fraco, de presidente fraco, acaba de ser desenhada. Os petistas estão rindo da cara dele, rindo nas redes sociais. Eles voltaram, surgiram, reapareceram do nada, rindo da cara de Michel Temer. Pois é, é verdade. Então, e aí o que tu vai fazer? Não vai fazer nada, não tem o que dizer. Realmente o cara foi fraco, ele não devia ter cedido, tá? E tá pensando, assim, ó, tudo bem, indicar uma mulher para o ministério seria interessante, né? Mas aí eu tô pensando assim, porque ele sugeriu para Zezé Mota, tá sendo cotado, Zezé Mota. Eu não sei a posição da Zezé Mota. Eu não sei se ela é de esquerda, se ela é de direita. Ela não é uma ativista política, ela não tem participação ativa política. Ela tem uma militância junto ao movimento negro, o que é de se esperar. É uma situação, né? Ela sempre fez papéis fortes, é uma mulher forte, uma mulher inteligente e belíssima, né? Não tenho nada contra ela. Só que eu não sei a posição, ninguém sabe a posição dela. Não se sabe se ela é de esquerda, se ela é de direita, se ela é PMDB, o que ela poderia agregar com valor nesse aspecto. Por outro lado, tem uma que eu gostaria muito de ver, eu acho que não só eu, e melhoraria consideravelmente a imagem de Michel Temer com relação ao atual cenário, porque ela é considerada uma pessoa em posição bem forte. A gente sabe a posição dela, ela esteve junto com o povo brasileiro nas ruas recentemente, né? E foi a primeira mulher a ter coragem de ir para a televisão, artista, e dizer: eu tenho medo. Vocês já sabem do que eu estou falando. A namoradinha do Brasil, Regina Duarte.
e ela pagou alto preço de censura, de preconceito, de discriminação durante todos esses anos por ter dito isso no horário eleitoral, né, contra Lula. Eu tenho medo. E ela tinha razão por ter medo. Ela fez um discurso, ela fez todo um trabalho a respeito disso, que foi provavelmente, não sei se foi paga ou não foi paga para fazer aquele trabalho, eu sei que ela fez aquele trabalho, e por ter dito aquelas palavras, por ter feito aquele texto, ela pagou até os dias recentes, né, a respeito disso. Foi para as ruas, estava do lado do povo brasileiro abraçando ela, apoiando ela, e ela agrega valor ao Ministério da Cultura, porque ela dá uma cara de oposição ao governo anterior no Ministério da Cultura. Então, a pessoa que eu indicaria, se eu fosse presidente da República, eu não sou, Michel Temer é que é, e nada do que eu falo aqui, ou digo aqui, pode necessariamente ser usado, necessariamente, né? Em geral, não tenho garantia nenhuma que algum presidente vai ouvir ou ver o que eu estou falando, e nem que vai prestar atenção ou fazer alguma coisa, né? Mas seria de bom tom, porque eu sou um técnico, sou um cientista político, estou fazendo um trabalho voluntário, né? Então, você não está ganhando nada ou perdendo nada com esse tipo de coisa, de repente ouvir alguém que está de fora, que está fazendo uma análise sobre o seu governo, até poderia ser um pouquinho inteligente. Não ouviu a questão das ruas dizerem que não queríamos que fosse devolvido o Ministério da Cultura, pelo menos coloque uma pessoa que represente o povo brasileiro nesse momento. Seria Regina Duarte. Regina Duarte, no meu entendimento, ela seria a pessoa mais adequada neste momento para a Secretaria, ou o Ministério, no caso agora Ministério da Cultura. Não seria uma negra, né? A Zezé Mota que seria, no caso, nesse sentido, dá para se ver claramente isso, não é nada questão de preconceito, até pelo contrário, é só uma questão de não saber qual é a posição de Zezé Mota mesmo, porque o povo não tem noção disso. Mas fica claro no caso da Regina Duarte, a posição que ela tem a respeito dessa situação. E isso daria uma cara melhor, seria assim, ó, remediar o problema da criação do Ministério da Cultura. Porque não basta só recriar o Ministério da Cultura. Os petistas vão querer botar alguém deles lá dentro. Ou alguém que esteja na dúvida, que ninguém saiba de onde veio, quem é. E aí vai colocar a pessoa errada, e o que vai acontecer? Vai criar mais rejeição ainda ao governo Temer. A dizer, ó, é do Fórum de São Paulo, é daquilo, daquele outro, viu? E aí vai ficar pior ainda a situação. Além de trazer de volta um ministério, que é mais despesa para o governo, que poderia ser uma secretaria que aí não daria tanta despesa, né? Bem cara de petista mesmo, criar ministério a troco de nada. Não precisa, não é necessário. Mas eles estão rindo da cara do Temer agora. Então agora coloca pelo menos alguém que represente a oposição ao governo Dilma Rousseff, tá? E, no meu entendimento, seria a Regina Duarte. E trazer de volta a lei Sarney de incentivo à cultura, que eu disse no vídeo anterior, né? Que é uma lei que agora, com a Receita Federal digitalizada, tem como fazer um controle maior, fiscalizar maior, bem melhor a fiscalização, e o investimento direto, tu deduz direto da empresa pro artista e declara no imposto de renda. Dá para fazer uma fiscalização, uma triagem, uma análise, ver se não foi feito alguma coisa contra o governo, contra o Caixa 2, alguma coisa assim. Tem como fiscalizar, tem como verificar tudo isso. Agora tem. Na época que foi criada a Lei Sarney, que quem criou o Ministério da Cultura, inclusive, foi o José Sarney, isso não tinha como ser feito. Agora já tem. Eu acredito que as dicas foram feitas, né? A questão de cultura é essa. Muito obrigado pela atenção dispensada.